aí pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje nós vamos falar de um assunto bem controvertido e polêmico, que é religião. Eu trouxe aqui dois livros para comentar sobre o assunto, de dois autores já consagrados. Dan Brown, de O Código da Vinci, e José Saramago, de O Evangelho segundo Jesus Cristo. Essas obras, elas têm em comum Maria Madalena, exatamente. Tanto Saramago quanto Dan Brown, eles dão a Maria Madalena um papel fundamental na trama de Jesus Cristo. Ambos também questionam a divindade de Jesus. Aqui, inclusive, o autor começa, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, mencionando um ato sexual de Maria, mãe de Jesus, e seu esposo José. Ele diz que Jesus nasceu como todos os outros seus irmãos, ensanguentado, sujo e chorando. E aqui, Dan Brown, ele diz que a Igreja Católica foi divinizando Jesus e demonizando o sagrado feminino pagão, que era muito comum as sociedades antigas adorarem a mulher, a figura da deusa, e não de um deus. O que nós podemos entender nessas duas obras é que falar de religião vende muito, porque Dan Brown vendeu até hoje mais de 80 milhões de cópias deste livro. Inclusive virou filme, que a produtora que fez 24 Horas quis comprar os direitos autorais do livro para lançar a sua terceira temporada da série. Dan Brown ele recusou-se porque não queria ver o seu livro na televisão, como uma obra televisiva. Mas algum tempo depois ele vendeu os direitos autorais para a Sony Pictures, que fez o filme O Código da Vinci, por 6 milhões de dólares, exatamente. Então, se você for pensar o quanto ele já ganhou por capa de livro, por direitos autorais de filmes, ele está muito rico. José Saramago, ele nesse livro, que eu gostei bastante, ele aposenta a pontuação, ele tornou a pontuação obsoleta, o fluxo de pensamento do livro é bem interessante. No começo você estranha um pouco por não ter travessão e uma pontuação bem definida, mas logo em seguida você fica fissurado com essa leitura, porque é muito ágil, é muito rápido, você termina um capítulo e quer continuar lendo. Então, foi meu primeiro livro de Saramago, eu gostei muito, eu já conhecia outras obras dele, já tinha lido trechos de alguns livros dele, todavia essa aqui foi a primeira obra completa que eu li, gostei muito e recomendo. Embora trate de um assunto muito polêmico, que é religião, fé, Deus, algumas pessoas talvez não vejam beleza nesse livro porque sintam sua fé criticada. Só que nós devemos usar a nossa inteligência e o nosso filtro. Eu recomendo até para você que é religioso, que crê em Deus, que leia esses livros e tire a sua própria opinião, o seu próprio ponto de vista do que esses autores quiseram dizer. Então aqui nós vamos ver Jesus como um pastor de ovelhas sendo discipulado pelo próprio diabo e mais tarde ele tendo um encontro com Deus. E aí ele percebe a sua missão e ele tenta fugir dessa missão, todavia termina de uma maneira espetacular o livro, é muito interessante mesmo. E aqui, em O Código da Vinci, nós vamos ver a saga de Robert Langdon, é o segundo livro da saga dele. O primeiro é Anjos e Demônios, que fala sobre o Vaticano e a Sociedade Secreta dos Iluminados. Aqui nós vamos ver a Opus Dei e a Sociedade Secreta do Priorado de Sião, onde Dan Brown sugere que Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo e outras pessoas, outras celebridades, pessoas bem famosas e conhecidas do mundo científico, artístico, fazem parte dessa sociedade. Eu não sei se você já conhece Dan Brown, a forma de escrita dele é muito boa, é bem rápido, geralmente são histórias policiais, de investigação, de assassinato, e o Robert Langdon ele está em um determinado lugar, ele é convidado para dar uma palestra, e acontece algum crime e ele ajuda a solucionar aquilo. Eu acho bem interessante. Dan Brown sempre mescla a figura masculina de Robert Langdon com uma mulher. Inclusive em outros livros dele, como Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, ele usa o mesmo método. Dois fatos curiosos sobre essas obras é que José Saramago ele teve que se isolar nas Ilhas Canárias em 92, porque o governo português proibiu que o Evangelho segundo Jesus Cristo concorresse a um prêmio de literatura. E sobre o Código da Vinci, a Igreja Católica proibiu que o livro fosse vendido em alguns países, bem como o seu filme fosse rodado nas salas de cinema. Então, galera, fica aí minha dica mais uma vez, não deixem de ler esses livros,
tem a sua própria opinião sobre as coisas. Se você acredita em Deus ou não, não deixe de ler esse livro, porque é apenas literatura, é uma ficção. E fica aqui minha dica para você que gosta de assuntos polêmicos, de livros polêmicos. Este livro, juntamente com José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, é uma boa dica de leitura. São leituras bem fluidas, não é difícil de ler. Algumas pessoas dizem que é difícil ler José Saramago, eu não acho. Eu achei bem tranquilo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu joinha aqui, curta, e é isso aí.